óbvio que se o Jesus da Bíblia tivesse existido da maneira como está descrito nos evangelhos, ele teria deixado muito mais registros por parte não só dos seus seguidores, mas até mesmo dos seus inimigos. Talvez por pessoas que viram as coisas que aconteceram e escreveram por acharem estranhas, por acharem algo fora do comum. Isso é um fato que não ocorreu. Não ocorreu. Não existe nenhum registro da história de Jesus da Bíblia, dos evangelhos, dos milagres, principalmente, que possam ser confrontados com qualquer outra fonte da época ou épocas posteriores. Quais os nomes são citados pelos cristãos? Nós temos, por exemplo, Tácito, Seutônio, Filon. Bom, vamos primeiramente descartar qualquer fonte extra-bíblica que seja relacionada com a própria Bíblia. Por exemplo, eu não posso usar um evangelho apócrifo, não é? Aqueles que foram excluídos da Bíblia pela Igreja Católica, como uma fonte extra-bíblica. Porque, na verdade, ela deveria, teoricamente, fazer parte da Bíblia. Ela está ligada à mesma história. Foi tirada pela Igreja Católica, não é? Mas poderia fazer parte da Bíblia. Se você analisar, por exemplo, Tácito, Seutônio, você vai perceber, pode ler os textos que eles colocam. Todas essas fontes não fazem menção a Cristo, fazem menção aos seguidores de Cristo. Os seguidores, um homem, ele está simplesmente contando um fato que ele ouviu de seguidores daquela religião. Lembrando que nenhum registro é próximo da época. Todos esses registros, eles são posteriores. Foram escritos também anos, décadas depois da suposta existência de Jesus. Então, essas pessoas que fazem menção aos cristãos não provam que Jesus existiu e não fazem nem sequer uma menção dele extra-bíblica. Fazem uma menção dos seus seguidores. Ora, se eu fizer um texto ou se eu fizer um vídeo falando que os seguidores de Krishna estão espalhados por toda a Índia, eu estou então confirmando que Krishna existe? Não, eu estou confirmando que os seguidores dele existem. E isso é fato. Ninguém está negando que existam seguidores, que existiam seguidores do tal Jesus, seja lá quem ele tenha sido. Ninguém está negando isso. Existiram e vão existir. Isso é óbvio. Então, se alguém descreveu, por exemplo, que havia um movimento de ascensão, de uma seita que seguia um tal de Crestos, não é? Que poderia nem ser o Cristo, mas poderia ser o Crestos dos essênios, essa pessoa está fazendo menção aos seguidores dessa seita, e não a pessoa. Eu esperava uma fonte que falasse sobre a vida de Jesus de acordo com o que está na Bíblia, mas isso não tem. Qual é a única fonte que o apologista usa que é mais próximo disso? O texto de Flávio Joséfo, que os cristãos usam para, como eu poderia dizer, para confirmar que existe uma fonte extra-bíblica de Jesus, porque Flávio Joséfo foi um historiador muito importante, judeu, e que escreveu grandes obras e que registrou grandes momentos. E ele tem uma credibilidade para os historiadores, para os céticos, não é? Portanto, as palavras dele para os cristãos são quase como uma confirmação. Muitas vezes, até para o cristão, parece que é mais importante a opinião do Flávio Joséfo do que qualquer outro texto bíblico e qualquer coisa relacionada à igreja. Porque eles precisam, de alguma maneira, eles precisam de alguma coisa que sustente a fé que eles dizem carregar, mas que não esteja atrelado à Bíblia, porque a Bíblia é extremamente falha. E o próprio cristão sabe disso. O texto de Joséfo diz o seguinte: nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio. Se, todavia, devemos considerá-lo simplesmente como um homem, tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Ele era o Cristo, o mais ilustre da nossa nação. Acusaram-no perante Pilatos, e ele fê-lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhe apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas o tinham predito, e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos que vemos ainda hoje tiraram seu nome.
Veja bem, segundo consta, essa passagem está na História dos Hebreus, do livro de Joséfo. Existe uma discussão inicial se esse trecho realmente é verdadeiro ou foi uma inserção posterior, não é? Por quê? Por quê? Veja bem, Flávio Joséfo, ele foi um historiador e ele foi um apologista judaico romano. Então, ele realmente tinha contato com aquele povo, com aquela cultura. Quando Flávio Joséfo nasceu? 37 depois de Cristo. Flávio Joséfo, vamos colocar o seguinte, ele era judeu. Conforme consta, ele nasceu e morreu judeu. Certo? Se Flávio Joséfo realmente escreveu isso, ele é um judeu mais hipócrita que eu já conheci, talvez na minha vida. E talvez qualquer judeu já tenha conhecido. Pelo fato dele ter morrido judeu. Por quê? Se ele reconheceu que esse homem, que ele não conheceu, não é? Pessoalmente, se ele reconheceu que esse homem, tal de Jesus, realmente era o Messias, ou Cristo, como ele diz no texto, que ressuscitou e que, conforme o texto, cumpriu profecias, e ele não se converteu ao cristianismo, ele continuou judeu, como pode isso? Como pode isso? Isso não faz nenhum sentido. Isso não faz nenhum sentido. Não faria sentido se Joséfo tivesse escrito isso e tivesse se convertido ao cristianismo. Aí você poderia dizer, não, tanto ele reconheceu que ele se converteu. Você lê as obras de Flávio Joséfo, você vai verificar que ele gastava linhas e linhas para escrever sobre personagens que eram praticamente insignificantes para a época, não tinha muita importância para a história. Mas você vai contar aqui em cerca de 10 linhas, ou menos do que isso, ele simplesmente despachou o que seria o homem mais importante da história do mundo, da qual ele reconheceu como sendo alguém que ressuscitou, fazia milagres, cumpriu profecias da religião que ele acreditava. E ele gastou ali 10 linhas. Nem isso. E nunca mais falou sobre isso. Não tem mais nada sobre Jesus. Pode pesquisar, Joséfo, se ele fala mais alguma coisa sobre Jesus em qualquer livro dele, que você não vai achar. Você só tem esse texto. O que é mais provável? Que Flávio Joséfo escreveu realmente isso? Ou que esse texto realmente sofreu algum tipo de alteração por parte de algum cristão que precisava urgentemente dar credibilidade àquela crença naquela época e que então colocou uma coisa a mais. Talvez o texto todo não seja uma interpolação, não seja uma falsificação. Talvez dentro desse texto Joséfo esteja falando de seguidores do tal Cristo, que é exatamente o que qualquer outro escritor que teoricamente fala sobre a existência de Jesus faz. Ele fala dos seguidores de Jesus. O que as pessoas falavam sobre os cristãos, elas não estavam falando sobre Jesus, sobre Deus, elas estavam falando sobre a religião. E a religião é existente, ninguém nega isso. Portanto, é uma desonestidade intelectual muito grande quando alguém usa uma referência a um povo que segue uma ideologia ou segue a um suposto líder, você usar isso como uma prova da existência da pessoa. E é isso que o apologista faz com todos esses que ele cita. Nenhuma fonte que um apologista cristão cita como sendo extra-bíblica que apoia a existência de Jesus, realmente apoia e realmente serve como uma evidência de que Jesus tem existido exatamente do jeito que está na Bíblia e de que ele não foi apenas um homem comum, um líder, um rebelde, que se deu mal, foi crucificado, mas se tornou um mártir, não é? Pois é dessa maneira que o apologista trabalha, com a desonestidade intelectual, com a falsificação, com o jogo de palavras, com a manipulação, mas principalmente com a mentira. A única ferramenta que eles têm para conseguir manter essa mentira é isso, é a desonestidade e a manipulação descarada.